Ok, então vamos para a terceira parte. Olha o que o apóstolo Paulo, ele orienta. É fundamental, pois, que o bispo, pastor, seja irrepreensível, marido de uma só esposa. Ou seja, eu sei que antigamente existia poligamia, mas nós temos que ter cuidado, algo descritivo na Bíblia, como um mandamento de Deus. Paulo, ele está aqui orientando aqui a Timóteo e também a Tito, que para encontrar pessoas que tenham uma só esposa, ou que sejam os seus primeiros casamentos. Por quê? Porque nessa época aqui você não vai encontrar pessoas que são divorciadas, até porque o adultério neste período era pena de morte e nunca uma carta de divórcio. Então Paulo ele está orientando a Timóteo e está orientando a Tito para encontrar, no caso, pessoas qualificadas que tenham uma só esposa ou que não abandonaram as suas esposas e que estão em um segundo casamento. Quando um pastor ou líder, ele se torna uma pedra de tropeço, quando ele não abandonou o pecado, ele distorce a Bíblia para suas próprias concupiscências. Ele se torna uma igreja doente. Os filhos dessa igreja e os membros, eles vão seguir os mesmos passos desse pastor ou liderança. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um líder que ele está no segundo casamento, ele já abandonou filhas, esposa, princípios, casamento. Esse líder tem alguma autoridade? Ele tem algum respaldo para tratar de pessoas, para tratar de casamentos, família? Não, gente. Como esse pastor, ele vai poder orientar? Ele vai orientar segundo os princípios que ele viveu ou agora ele vai orientar segundo os princípios bíblicos? Ele tem sempre que orientar dentro dos princípios bíblicos. Ou seja, essa pessoa que ele já não confiou, né, numa instituição e ele já abandonou, né, ele já abandonou filhas, ele já abandonou esposa, já abandonou princípios e ele realmente não houve uma conversão, como que ele vai poder tratar de pessoas, famílias? Se ele já abandonou a primeira esposa e casou com outra, ele está dizendo que pode, eu fiz, façam também. Esse vai ser o ensino desse pastor. Aí o que acontece? Os filhos vão para o mesmo caminho. Ou seja, esse pastor, ele não teve princípios. A Bíblia fala que os pais devem ensinar os filhos para que os filhos andem no mesmo caminho que os pais. Ou seja, se o pai ele está dentro de um segundo casamento, os filhos também vão pelo mesmo caminho. A igreja toda vai no mesmo caminho, vai atrair pessoas no mesmo pecado dos seus líderes. Se torna uma igreja sem princípios bíblicos. Qual ensinamento esse pastor está passando? A experiência de vida dele ou os ensinamentos de Jesus? Façam suas reflexões, meus irmãos. A respeito do tempo de ignorância, a segunda mulher, no caso do seu líder, né, e pastor, ela já era evangélica. Ou seja, ela já conhecia Jesus. Então, essa falsa doutrina do tempo de ignorância é uma farsa para viverem no pecado, já que não houve arrependimento e uma conversão verdadeira, pois não houve renúncia do velho homem, ou seja, não abandonou o pecado. Ele apenas pegou um versículo isolado para dizer que agora ele vive uma vida correta, mas os filhos estão indo para o mesmo caminho. Os filhos e igreja, né? Porque se ele vivesse dentro do adultério, ok, viva, mas não seja pastor não. Por quê? Porque ele está corrompendo o evangelho, ele está sendo o quê? Uma pedra de tropeço. Jesus trata esse caso semelhante também em Mateus 7:21. Olha o que Jesus fala aqui, isso aqui também é um julgamento. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, olha isso aqui, ó, muitos, ele não está falando, são muitos, me dirão naquele dia, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Olha vocês dentro de um culto, estão o quê? Estão profetizando?
Em teu nome não expulsamos demônios? Olha aí, ó, olha vocês aí, achando que vocês estão expulsando demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci. Ou seja, não houve conversão. Jesus não passou a conhecer essas pessoas. Essas pessoas estão enganadas, achando que Jesus conhece elas, mas Jesus nunca as conheceu. Por quê? Porque elas nunca abandonaram, se arrependeram verdadeiramente. E Jesus ele conclui, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade, meus irmãos, é a transgressão da lei, é pecado. Ou seja, essa pessoa aqui, ela vivia dentro de um pecado, achando que estava levando uma vida santa, pois ela profetizava, né? Ela achava que estava expulsando o demônio, né? Ela achava que estava fazendo maravilhas. Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é induzido, ele é manipulado, pois o Deus deste presente dessa era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. E Paulo ele conclui, né? Porque virá tempo, e o tempo é esse, meu irmão, nós estamos dentro do tempo, que não suportarão a sã doutrina, ou seja, eles não estão suportando a verdade, ou seja, eles estão tendo coceira nos ouvidos e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, ou seja, meu irmão, eles estão voltando a contos de fada. Então, isso é muito grave nos dias de hoje, nós pegarmos versículos isolados para nós darmos respaldo aos nossos pecados, meu irmão. Se nós queremos entender o que é casamento, nós temos que pegar todos os versículos sobre casamento. E o que não é casamento. Se o seu primeiro cônjuge ainda está vivo, meu irmão, então hoje você vive um adultério. Essa é a minha posição diante do segundo casamento, tá? Quero reintegrar aqui que eu não estou atacando pessoas, eu estou atacando princípios equivocados, doutrinas erradas, aonde até o apóstolo Paulo ele chama de doutrinas de demônios. Então, meus irmãos, isso é muito sério, tá? Eu quero ficar por aqui, eu não vou me alongar mais, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Deus os abençoe.